Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu fixar aqui o comentário. E daqui a pouquinho eu tô chamando o convidado aqui. Ups. Já tô te chamando. Deixa eu só fixar o comentário aqui. Beleza. Fala, Cadu. Beleza. Vamos lá. Chamar você, hein? Chamar você, Rafa. Chamei. Bora lá, bora lá. Meu Deus! Ele caiu. Vê se pode. Mostrando o guarda-roupa ali. Em vez de abrir pra cá, pra onde você tá, abre lá pro outro lado. E aí, Fabiano, como é que você tá? Você tá bom? Tranquilo, Rafa. Não sou Tranquilo também? Quanto tempo? verdade. Irmão, tudo na paz, né? Então tá Tudo beleza. na paz, graças a Deus. Com o Eu- cabelo cortado agora. Rapaz, parando aí, rapaz. Se largou o cabelão, então tá bom. Dê um descanso nele lá. Então, eu tô aqui, rapaz, também numa correria aqui para terminar uma, uma HQ aqui, para poder mandar pro pessoal da saga. Uma correria, doido. Legal, Mas legal. enfim. Tô tendo que ajustar um monte de coisa, que o cara mudou o tamanho da. Eles mudaram o tamanho da impressão. Esse tamanho Nossa. vai ser formato americano, eu tô tendo que ajustar um monte de coisa. Não, mas isso é ruim demais quando eles fazem isso, ó. Tem que ser definido antes, ó. Mas enfim, né? Deixa. É. É assim mesmo. É assim mesmo. Então, Rafa, ó, galera, eu vou fazer o seguinte: pega o aviãozinho aí, Rafa. Já convida a Eu molecada aí, já, já tô convidando já. já chama aí. Já chama. Ó, quem tiver aí online também, né? Aproveita aí, Cadu. Chama nós aí também. Tô chamando o pessoal aqui. Chamei aqui também. E aí, é lógico, o Instagram vai chamando também, né? Uhum. Aí, ó. Ó, Diego Aquino. Boa noite, boa noite. O pessoal tá começando a chegar. Vambora. Vamos lá, vamos firme. Firme nas promessas. Então, Bruce Silva aí. É, não, não entendi. Tem alguém que falou alguma coisa aqui? Eu não entendi. Preparando o Ah, personagem logo, logo. logo, logo. É verdade. Então, vamos lá. Aí, ó, quadrinho por dentro. Beleza, galera? Ó, todo mundo que tá entrando aí. Já pega o aviãozinho aqui, galera. O aviãozinho que tá embaixo aí. Já pipoca para chamar a galera aí, porque hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal. E eu chamei o Rafa porque a gente, né, como vocês sabem, a gente estreou o nosso aqui na Bienal que teve aqui na minha cidade, que é o maior evento aqui do Norte Fluminense aqui, né, na parte literária, aqui no Rio de Janeiro, que é a Bienal de Campos. A gente, o Mundo Geek, galera do Mundo A Geek, Stephanie, seja a bem-vinda, Stephanie. Stephanie, Vinho, show de bola, galera. Ó, então a gente estreou lá, né, o nosso selo HB Comics, né, começando com o Pajé, né, que é o nosso personagem, um dos carros-chefes nossos. E aí a gente tá, lógico, a gente formulou todo um processo de trabalho de um universo de super-heróis. E nesse trabalho de universo de super-heróis,
Uma das coisas que me levou muito para fazer isso foi exatamente a restabelecer dentro do universo super-heróis a questão de valores funcionais a um herói. Por quê? A gente vai conversar hoje aqui, né? Eu e o Rafa, aqui, a gente vai falar muito sobre Adão Negro e Wakanda Forever. Né? A gente vai falar de algumas diferenças entre os dois, principalmente na questão de valores de super-herói. E a gente vai falar também, dentro do selo nosso da HB Comics, o que nós temos priorizado com relação a isso. Né? Então, Rafa, a palavra é sua, dá uma boa noite para a galera aí. Boa noite, gente. Quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou o criador aí, né, do perfil na qual estou fazendo a live, que é do Amigo Jesus, e também sou criador dos Supermanos, né, que são esses super-heróis aqui, dois irmãos, na verdade são três, né, porque tem a menininha aqui, que é a Roberta também, que é a terceira irmã aqui, é um trio. Mas como ela é a caçulinha, ela vai ser introduzida depois, e aqui estão os Supermanos que contam aí. Né? É uma espécie de estudo também, como se fosse a nossa história de vida, misturada um pouco ali com a ficção de super-heróis. E aí a gente vem e traz isso daí dos Supermanos, né? Que tem como princípio aí trazer os valores, principalmente cristãos, nas nossas histórias, através aí dos super-heróis, né? E os Supermanos é só o começo de um universo maior que tem esse intuito aí de mostrar toda essa questão, e a gente está preparando uma próxima história aí, que é o Supermanos Inversão de Valores, que justamente o tema principal é o que é de fato ser um super-herói. Né? Aí é uma coisa que a gente vai refletir, o que faz de uma pessoa com superpoderes, herói, ou vilã, ou qualquer outra coisa. Né? E aí a gente vai cair aí nesse embate, justamente que tem a ver aí com essa live aí, que o meu amigo Fabiano está fazendo. É verdade. Então, e isso aí, Rafa, que você falou, foi uma coisa interessante, que foi exatamente o que me levou a escrever o roteiro de Pajé, capítulo 2. Porque o Pajé, ele acabou ganhando um espaço no mercado nacional, e todo mundo começou a vender ele como anti-herói. E eu odeio esse termo anti-herói. Odeio, simplesmente. Não me vale a pena. Por quê? É uma coisa interessante, e agora a gente vai entrar realmente nesse quesito, que é falar, por exemplo, vamos falar um pouco de Adão Negro, tentar o mínimo de spoiler possível, mas a gente vai falar um pouco da história do Adão Negro, por exemplo. Né? Para quem não conhece o Adão Negro, eu acho que todo mundo que está aqui na live deve conhecer. Né? Ó, Alexandre Oliveira entrou aí. A galera Seja bem-vindo, Alexandre. Aí, ó. A galera tá entrando aí. Boa noite para todo mundo. Então, assim, Adão Negro é propriamente o inimigo do Shazam. É. O cara que embate com ele lá. Enfim. Qual é a grande diferença? O Adão Negro, ele tem uma história de vida que o levou para um lado ruim. Porque até então, né, por tudo que ele passou com relação à opressão, escravidão e tal, aquela coisa toda, mas ele acabou usando de artifícios para ganhar os poderes. Né? Então, no filme também é abordado isso de forma muito legal pelo The Rock. E eu acho muito legal o jeito que eles abordaram o Adão Negro, para não ficar uma coisa do tipo vale a pena ser um cara tipo Adão Negro. Né? Porque, principalmente no final do filme, mostra que ele é o tipo do cara que ele pensa, tipo assim, eu vou proteger quem tá perto de mim, mas eu tô pensando em mim, tá? Essa é a grande mensagem do filme. Tipo assim, você vê que o cara é um canalha. O cara vai pensar nele primeiro. Ele não vai pensar nos outros, vai pensar nele. Tipo assim, olha, eu só tô protegendo vocês aqui por causa disso, né? Mas qual é a grande função? O Adão Negro, todo mundo saiu do cinema, quando eu fui assistir, todo mundo saiu do cinema dizendo o seguinte, ele é o vilão. E o filme deixou claro isso. O filme deixou claro. Assim como as HQs também deixam claro. Lógico que, como ele é um cara que acabou tomando gosto
por fazer a coisa errada, de vez em quando ele tem uns lapsos de bondade, né? Ele tem uns lapsos. Como todo vilão. Lex Luthor já teve esses lapsos. Se você, né, a gente vê aí nas HQs. O Dr. Octopus já teve esses lapsos quando ele trocou de corpo com o Homem-Aranha, em Homem-Aranha Superior, na saga Homem-Aranha Superior. Ele teve esses lapsos de bondade também, mas de vez em quando ele lembrava que era um vilão. Enfim, a gente vai vendo toda essa situação e aí a gente vai vendo a questão dos valores. A gente repara no filme que existem os valores bem determinados de quem é quem. Uhum. A gente sabe, Sociedade da Justiça são heróis e o Adão Negro é um cara que, no fim das contas, se ele não ajudasse ali na briga, todo mundo ia sair perdendo. Então ele ajudou por causa disso. Ele não ajudou porque ele era bonzinho, né? Ele não ajudou porque era bonzinho. Porque foi o melhor para ele também. Exatamente, né? E é interessante que no filme tem uma cena interessante que está no trailer, então isso não vai ser spoiler para ninguém, que é o Gavião Negro falando com ele. Olha, eu sei que você está confuso, mas você tem que entender que no mundo existem heróis e vilões. E heróis não matam. Aí ele vira e fala, mas eu mato. E ele deixa claro que ele não é herói, né? Então, essa questão dos valores me levou para o lado de escrever o roteiro de Pajé capítulo 2. Porque o Pajé capítulo 2 verdadeiramente vai ter a estrada do herói. Aquela toda estrada mesmo de você entender os seus valores, entender onde você vai estar. Por quê? Pajé surgiu, né? E ganhou fama aqui no meio da galera que gosta do quadrinho, exatamente como anti-herói. O cara matou mesmo, tal. Só que na primeira HQ mostra claramente que ele queria vingança, não queria justiça. E foi exatamente nesse pilar que eu comecei a escrever Pajé capítulo 2. Que aí mostra uma reviravolta na história dele. Por quê? Né? Porque a reviravolta acontece primeiramente com um inimigo que ele jamais imaginaria que ia ter. Por quê? Lá no Brasil colônia, ele teve os colonizadores, os homens brancos. E nos dias atuais, ele vai ter um outro índio, que vai ser o inimigo dele. Só aí você quebra um paradigma. Ops, para lá. Quer dizer que não é a situação imperialista, não é o homem branco, não é o invasor, é um índio. É um índio que vai ter poderes. E é interessante porque daí começa uma briga dentro do Pajé, porque ou ele muda ou ele morre. Né? Interessante. É interessante. Então, e isso é bom, galera, porque lá no meu perfil tem um link da campanha para o Pajé 2, que é a campanha do Catarse que a gente já está fazendo no Pajé 2. E graças a Deus, assim, o pessoal tá lá adquirindo a campanha já, garantindo as histórias. E você vai ver uma total inversão assim, na história do Pajé, que vai transformar ele num herói de verdade. Né? E aí, Rafa, eu vi, por exemplo, lá no Supermanos, quando eu tô acompanhando você, e aí você coloca lá desenhando, né? Tem um que é um velocista, inclusive. Não é isso? É um super rápido. É esse daqui, ó. É esse daqui. É o personagem do meu irmão. Show! Foi ele que criou. Que legal. Show de bola. Tem até uma história que eu não queria que ele fosse vermelho, mas meu irmão quis vermelho. No original ele é azul. O uniforme dele é azul. Eu Só me que ele lembro. quis trocar. Eu vi um desenho, acho seu, que você colocou ele azul mesmo. Eu acho melhor azul, mas o Brenner prefere vermelho. Então ele é um bom personagem. Deixa aí. Pô, Tem que deixar ele. E o Super Rápido, ele é o
desejo do Brenner, né? Para quem não sabe, meu irmão, ele tem uma doença muito rara, que dá de 1 em 1 milhão de pessoas, que chama gangliosidose, que dá uma falta de enzima no cerebelo, que tem a ver com o equilíbrio. Então ele não anda, ele tem uma dificuldade de andar, anda com andador, com auxílio de coisas. Ou andador, ou a gente ajudando, ou então com cadeira de rodas. Então um dos sonhos dele foi sempre andar. E esse personagem, que é o Super Rápido, acaba sendo aí a realização do sonho dele, né? Então geralmente eu deixo mais livre para ele pensar. Eu lembro que eu até falei, ô Breno, o pessoal vai confundir com outro velocista que é vermelho. Ele falou, mas não tem problema, deixa assim. Então a gente tem Todo mundo. que respeitar, né? Ele aí e tudo mais. E o outro personagem é esse daqui, né? Que sou eu, né? É o Eletro. E É o tudo Electro. mais. Isso. É. Tem que ter os bonequinhos do pajé também. Então, né, cara? Então, nós estamos pensando nisso aí, né, para frente aí. Vamos focar aí, porque já vai ter aí nas edições novas, vão ter os cards holográficos, né, dos personagens. Legal. Vai ser bem legal. E é interessante porque essa história do pajé, ela tem 3 núcleos de história que acontecem dentro dela. É meu primeiro roteiro de verdade, assim, meu primeiro roteiro totalmente escrito, né? E nesse núcleo a gente aborda 3 situações. Primeira do pajé, Uhum. que ele vai ter que aprender a se tornar um super-herói, Uhum. aprender os valores de um herói: justiça, verdade, equidade, bondade, ser altruísta, Uhum. né? Então ele vai ter que aprender essas coisas. O pajé vai ter que aprender Uhum. essas coisas. O outro núcleo é o núcleo da doutora Jaqueline, que também é uma índia. Uma índia Legal. descendente dos Yanomami. Só que o que acontece com ela? O que acontece com a doutora Jaqueline? Por ela ser uma cientista, uma historiadora, ela deixa de acreditar nas histórias antigas. E aí ela vai estar ela vai ter um embate com a fé dela quando ela encontra o pajé. O que era lenda para ela vai se tornar realidade, e aí ela fica Legal. maluca, porque, meu Deus, como pode cientificamente isso não é possível? Então a gente vai lidar com esse lado, né? Ciência e fé, essa coisa assim. E o terceiro núcleo é o núcleo do José Marinho, que é o canalha da edição, que é o cara ruim, o bicho. Tem a ver com Roberto Marinho ou não? Não, tá muito longe, tá muito. Mas é interessante, porque olha só que coisa interessante. Ele é um índio, descendente da tribo Tamoio, que era a tribo inimiga da tribo do pajé. Olha que interessante. A tribo do pajé é a tribo Goitacá. Então, ele era um Tamoio. Ele é da descendente do Tamoio. Você Só que, falou o nome de 2 ruas de Belo Horizonte aí agora. Aqui tem então, essas só que, ruas. cara, ele é corrupto, ele é um cara que agride a natureza, ele é um cara ruim, mas ruim mesmo. Você imagina um cara ruim, um patrão ruim. O cara é ruim, trata igual para todo mundo, igual um cachorro mesmo. E ele é um cara que não mede esforços para se dar bem. Então, ele Hum. não quer saber se vai passar por cima de uma aldeia de índio. Ele não quer saber de nada disso. O negócio é ele lucrar. Uhum. Essa é a parada. Então, essa história, ela vai bate de frente com muita coisa para habilitar os valores de um herói, que é Uhum. exatamente o que acontece com o pajé, né? E a gente Legal. percebe isso. Agora, eu queria exatamente, falando sobre isso, Rafa, colocar agora o tempero chamado, que todo mundo, não sei se todo mundo já assistiu aí, né? Mas quem teve a oportunidade de assistir, sobre Wakanda Forever, tá? Mas o que a Disney fez com Pantera Negra? Eu sei que tem a morte do Chadwick Boseman, a gente sabe disso, a gente sabe que foi uma perda assim irreparável, o cara era demais, né? E era Ele o é.
Era o Pantera Negra mesmo. Isso é verdade. Grande, assim. A identificação que esse cara teve com o herói e a gente teve com ele, né? Uhum. Então, infelizmente, no filme do Wakanda Forever, a gente percebe esse vácuo e esse salto no tempo, porque existe realmente um arco onde a Shuri assume o manto, né? Nos quadrinhos tem. Existe onde realmente o T'Challa morre, né? Depois, mais tarde, ele ressuscita. Mas, enfim, isso é outra situação. Mas eu queria que você abordasse um pouco a sua visão do filme, quais foram os acertos e quais foram os erros da Disney com relação ao filme. Tá. Antes, eu só quero falar sobre a história do pajé, que pelo pouco que você me contou aí, eu achei muito interessante. Principalmente a segunda parte completa, a primeira, igual você falou aí, do capítulo 2, que na primeira ele enfrenta lá a questão do imperialismo e tudo mais. E na segunda, quando ele chega e ele enfrenta um outro indígena, ele chega na seguinte questão de entender que, na verdade, a vilania às vezes não tem a ver com determinado tipo de coisa, mas tem a ver ali com a natureza do ser humano. Isso eu achei muito interessante, eu fiquei inclusive a fim de ler, depois eu vou ler e vou fazer review lá no meu canal. Eu gostei bastante disso daí. Vai aqui, pessoal, aqui em cima, aqui, ó, tem aqui. Aí tem lá, se você não me segue, pode seguir. E lá na minha bio tem o link. E lá você pode pagar com Pix, com cartão, enfim, você vai lá, escolhe. São 5 pacotes diferentes, tá? Para você poder adquirir as HQs do Pajé. Você pode pegar a trilogia toda, completa, desde o 1 até o capítulo 2, parte 1 e parte 2. Pode pegar direto. Ou pode pegar apenas a parte 1, depois a parte 2. Só não tem lá o pacote só do capítulo 1. Lá tem que ter os combos. Aí você vê lá qual que é melhor para vocês. Mas fala aí também. Legal. E sobre o Wakanda Forever, a primeira coisa que acontece é o seguinte, a fase 4 da Marvel, para mim, ela é muito nivelada por baixo. Sabe aquele campeonato de futebol que só tem time ruim? Várzea. Tipo assim, é várzea pura, assim, e às vezes sai um campeão lá e você fala, o campeão aí saiu, mas também tava tudo nivelado por baixo. A fase 4 da Marvel, para mim, tá isso. Para mim, tem um filme que eu acho que é bom, que é o Homem-Aranha. Tirando o Homem-Aranha aí, o restante é esquecível mesmo. É coisa muito ruim. Depois do Homem-Aranha, eu acho que o Wakanda Forever aí assume como o melhor filme. Né? Numa fase que é nivelada por baixo. Né? Essa que é a questão. Assume como o melhor filme. É o melhor filme da Marvel? Não. Fica atrás de muitos outros filmes, principalmente até mesmo do primeiro Pantera Negra. Mas é um filme bom. É total, É um filme bom. Por exemplo, é melhor que Eternos, é melhor que Viúva Negra, é melhor que Thor, é melhor. Qualquer coisa é melhor que Eternos e Viúva Negra. Eternos é ruim demais. Nossa, Deus do céu. Foi um dos poucos filmes da Marvel que eu tive vontade de sair do cinema na hora. Eu falei assim, não dá não. É muito ruim. Foi muito ruim. Mas olha, que coisa impressionante. Você falou isso aí. A minha esposa, quando a gente foi no cinema para assistir Mulher Maravilha, e ela, né, não é muito fã, assim, né, muito inteirada com essa coisa de super-heróis, né? A gente assistiu Mulher Maravilha, ela saiu do cinema, e eu nunca mais esqueço dessa frase. Ela falou assim comigo: tá aí um filme que eu assistiria de novo. Mulher Maravilha. Aí, 2 anos depois, eu cometi a besteira. Saiu Capitão Marvel. Falei, Mulher Maravilha, né? Minha mulher gostou, vou levar ela pra gente assistir junto Capitão Marvel. Mas no meio do filme, minha mulher falou assim: o filme não acabou ainda não. E aí eu tive que concordar com ela. O filme é muito ruim. Muito ruim. No filme da Capitã Marvel, eu dei mole, porque na mesma época tava passando a Alita, o Anjo do Combate. Aí eu assisti Capitã Marvel no cinema. Nossa. Aí eu fui ver a Alita em casa. Eu falei, meu Deus, eu devia ter visto a Alita no cinema. Eu não sabia, porque a Alita é muito bom. Inclusive, eu tenho os mangás da Alita ali guardado, porque eu comprei depois do filme, para ver a história, porque é muito bom o filme, é espetacular. Muito bom, mas o Wakanda Forever, eu acho um filme, pela fase 4,
Da fase 4 ele é bom. Pelas outras fases, ele deixa a desejar. Aham. E aí o que acontece é o seguinte, né? A gente tem ali as questões, eu acho que a parte da homenagem do Chadwick Boseman tá perfeita, Sim, no sim. ponto, é aquilo mesmo, é a parte mais emocionante do filme, né? As atuações para mim também estão muito boas, a Rainha Ramonda, o próprio Namor também, ele interpreta muito bem, a própria Shuri e tudo mais, também Mesmo interpreta bem. usando fantasia de carnaval, tá legal. O ator tá fazendo direitinho. Tá, ele fez o esforço dele, né? Às vezes o ator vai ter que fazer o que eles entregam pra ele, né? Fala assim, você vai ter que usar uma fantasia de carnaval. Ele vai falar, beleza, o que eu vou fazer? Porque, meu amigo, cá entre nós, aquela Atlântida. Não, A não. Atlântida foi um ponto muito negativo, principalmente que é escuro. Você tá na tela do cinema, você não consegue ver a cidade. Eu entendo que eles quis colocar ó, Ó, um realismo do mar, né? CGI Mas aqui, ó. muito, muito baixo, muito baixo, muito ruim. Né? Eu acho que a Marvel poderia diminuir um pouco os filmes que ela está fazendo. Eu sei que tem a questão do Disney Plus, eles estão forçando a colocar muita coisa no Disney Plus, mas diminui. Faz 2 séries por ano, faz 3 filmes por ano e tá bom. É melhor você ter menos filmes com melhor qualidade que ter aquele tanto que não tem qualidade nenhuma. Sim, Mas o filme peca em algumas coisas, igual, por exemplo, tem coisas no roteiro que peca, igual, por exemplo, embora a menina que interpretou a Riri Williams seja esforçada, e eu acho que eles deram uma melhorada, porque nos quadrinhos ela é muito chata, e no filme ela ficou mais legal, ela ela ficou. não precisa estar no filme. Ela não precisa estar no filme, porque eles colocaram lá só para. Ah, vai ter a série dela, vamos colocar ela aqui. Né? Mas não precisa. Né? Tanto que o plano do namoro não faz nem sentido, igual, por exemplo, ela fez um trabalho de escola. Aí alguém foi lá e roubou, comprou e fez a máquina. E aí quer matar ela. Ele tinha que procurar quem roubou, porque foi a pessoa que roubou que construiu aquela trolha lá e colocou no mar. A menina não tá nem sabendo, a menina tá vivendo a vida dela de estudante lá e mata estudante, mas o idiota lá que fez a máquina vai continuar fazendo. É, Entendeu? Então não faz sentido. Eu senti uma falta da Shuri falar isso no diálogo quando ela tá conversando com o Namor. Ela podia ter falado isso, é. né? Mas ela não fala. E aí o Ela que acontece é o ficou seguinte. muito empate ali aqui quem manda sou eu e você não pode fazer isso de qualquer maneira, do jeito que você está fazendo, né? É, Enfim, ficou aquela coisa muito empoderamento assim da vida, né? Enfim. é. Outra coisa também que o filme tem, né? É que além disso a gente tem essas falhas de roteiro, né? Igual a gente vê aí, né? Eu acho que o filme também se estende muito. O filme dá aquele peso ali. Igual, por exemplo, Ultimato tem 3 horas. Você não sente as 3 horas passar. Esse É, filme parece que você tá 5 horas no cinema. é porque o filme é bom. Aí, quando o filme é bom, fora os furos de roteiro, assim, que o Ultimato tem, mas até os furos de roteiro são perdoáveis em Ultimato. É, são É perdoáveis. impressionante, porque o filme é bom. No todo, o filme é bom. O filme é bom pra caramba. Entendeu? É. E viagem no tempo é sempre difícil É, você lidar com ela, porque você tem que ficar criando regrinha e é complicado. exato, exato. Mas o que Agora, que acontece? deixa eu te perguntar uma coisa. O que você achou do momento Power Ranger lá deles? Do Ah, Wakanda. eu não achei legal, não. O momento Power Ranger. Ficou Power Ranger mesmo, né? Um momento. Não, Ela, a primeira armadura que ela fez ficou melhor do que a armadura depois. é verdade. Pô, você Isso é é verdade. louco, você é louco. Agora, o filme ele se estende ali, dá uma arrastada. Eu acho que o filme poderia ser resolvido em 2 horas. E o final poderia ter acontecido na invasão de Wakanda. Igual, por exemplo, o Namor ameaçou eles, Fabiano. Quando você está numa nação, alguém te ameaça, você vai ficar sem fazer nada? Já era para ele estar preparado ali para receber o Namor. Alguém fala assim, ou eu vou invadir sua casa. O que você vai fazer? Você vai arrumar um jeito da pessoa não invadir. Você vai ficar preparado, vai chamar alguém para te ajudar. E lá eles ficam Aí, esperando. Outra coisa também que não faz sentido. né, foi em Guerra Infinita. Foi o que aconteceu em Guerra Infinita. Ué. Guerra Infinita. Guerra Infinita, eles estavam preparados ali. Exatamente. Entendeu? Então faltou isso ali também para essa questão. Ali dá uma estendida. Eu acho que eles arrastam muito na questão da Shuri ali, o filme dá uma caída e fica aquele negócio, porque
É tipo assim, não, a gente tem que fazer ela passar por isso e tudo mais, e não precisava. Tem outros dois personagens também do filme, não sei se pode falar aqui, que também não servem pra nada no filme. Eu Você acho que deve pode. saber quem que é. Baku, você falando? Não, não é o Mbaku, não. É os americanos lá, Ah, os não, não. branquelos lá. É tão Não serve esquecível que pra nada. É esquecível. É esquecível. Né? Eles poderiam ter ido para um lado mais interessante com eles. Tipo assim, as nações estão querendo Vibranium. Então eles vão atrás de Wakanda para pegar o Vibranium. Né? Seria muito mais interessante a participação deles ali. Mas não, vai para um lugar sem noção. em Era de Ultron, né? Em Era de É, Ultron, eles souberam explicar isso. Quer dizer, aquela questão do tráfico de vibranium, que é, é o que eu falo, né? São detalhes, cara, que fazem uma diferença enorme. é. E tem algumas coisas que eles não lidam bem, porque, por exemplo, o próprio T'Challa ficou 5 anos morto de Guerra Infinita Ultimato. Já era para a nação saber lidar com isso e estar preparada para isso, porque ele morreu de novo, né? É, E por falar nisso, T'Challa morreu pra caramba no universo Marvel, porque ele morreu no filme dele, que o primeiro Pantera Negra ele morre é, e é. ele ressuscita, e morreu em Guerra Infinita e morreu agora de novo, morreu 3 vezes. Queria- a Disney queria matar o cara mesmo, acabou matando, né? Matou mesmo. Acabou matando. Às vezes eu fico preocupado assim, meu Deus do céu, será que eles profetizaram isso? Porque foi 3 vezes antes de Claro que é, acontecer a parada. né? Claro que é. Eu acho que o grande filme de ação que o Pantera Negra fez foi Guerra Civil. É, Guerra Civil foi. Guerra Civil, que foi realmente assim, o grande filme de ação, onde ele mostrou a ação mesmo, onde ele É, mostrou o lado Pantera Negra mesmo, né? Enfim. é. Então, aí eu queria saber de você exatamente, agora, depois que você já fez essa exposição com relação, queria saber assim, como a Disney, como você vê, por exemplo, hoje no cinema, a diferença de, de como a Disney e a DC estão lidando com os valores de heróis, os valores dos heróis. Entendi. Eu acho o seguinte, ô Fabiano, eu acho que agora a DC, ou a DC, né, vai entrar numa vibe talvez mais conservadora no quesito de herói por conta do Zaslav, David Zaslav. Sim, também acho. Ele é, O próprio ele James é Gunn, um. o próprio James Gunn, porque o James Gunn É, foi um dos caras que, para quem não sabe, o Chris Pratt, que faz Senhor das o Estrelas. Senhor das Estrelas em Guardiões da Galáxia, ele não é vacinado de Covid. E ele era contra o lockdown. Ele era a favor, sim, de cuidar das pessoas, dos cuidados, Uhum. enfim, mas não era a favor de obrigatoriedade de nada. E a Disney quis afastar o Chris Pratt como Senhor das Estrelas. E o que aconteceu? O James Gunn falou: se ele sair, sai todo mundo. Ele comprou uma briga pesada. Uma briga pesada contra a Disney, cara. E eu me lembro bem disso. O que aconteceu? E para piorar a situação, para piorar assim, pro lado do James Gunn, o Chris Pratt é evangélico, né? Ele é cristão, Ele é evangélico. evangélico. O pessoal persegue. Ele nas premiações, ele prega, cara. É É. louco, assim, tem uma premiação do VMA que ele participou. Da MTV ainda, o pessoal da Daí MTV completamente. me arrepia só de lembrar, porque ele fala sobre a graça de Deus, ele fala sobre perdão, ele fala. Enfim, o cara detona lá. Ótimo É, ator, né? Ótimo ator. E não sei não. O James Gunn agora é o cabeçudo da DC junto com os Lav. é. Os dois são conservadores. E eles já avisaram que o que as pessoas leem nas revistas vai ser o que elas vão ver no cinema. É isso aí. Outra coisa, a Shuri, ela também é cristã, né? É Não só a Shuri, mas como o personagem que faz o Killmonger, que o o Mon Michael B. Jordan, também é. E uma coisa muito interessante, ter uma curiosidade, é que
nas gravações de Pantera Negra tinham uma célula, e de Guerra Infinita também, que eles iam lá, reuniam antes de Muito fazer o legal. filme e tudo mais. Isso é muito Muito, legal. muito. Mas o Zaslav, ele falou que já vai focar, por exemplo, na Trindade e tentar trazer aquilo que o quadrinho ele quer trazer. Então a DC ela vai trazer essa questão do quadrinho e de agradar o fã. A Marvel, o Bob Chapek, que é o CEO da Disney, já Tá de- falou que o principal dele é trazer aí a questão das minorias e adaptar toda essa questão de minorias e tudo mais na Disney e trazer a questão da perspectiva de gênero. Ou seja, enquanto a DC vai para um lado mais conservador de pegar e agradar o fã, a Disney, a partir de agora, está indo para um lado mais de agradar as pautas, né? Progressistas que tem aí tudo mais, eles já falaram isso abertamente em reunião, e não só em reunião, em entrevistas também. Já E é isso que falar. está acontecendo na Marvel, né? E eles estão fazendo isso e caiu a qualidade de tudo na Marvel. Tudo tá muito ruim. É essa que é a questão. Roteiro Só, ruim, tudo ruim, tudo ruim. só dar aqui um alô aqui pro pessoal que entrou. Márcio Chaves, ó, galera que entrou aí, o Roberto, Márcio Roberto, a Dani, Sejam bem-vindos, pessoal. José, Fátima, Smith, Office, Vande Ribeiro. Galera, muito obrigado pela presença. Vai mandando aí o aviãozinho para a galera aí poder estar assistindo, porque a gente está falando sobre valores de herói. Valores dos heróis. Aqui, ó, aviãozinho aí embaixo aí, como eu estava falando. Então, olha só, olha que coisa interessante, Rafa. Você falou sobre isso, sobre essa questão dos valores, né? A gente percebe o seguinte: a Disney Plus, ontem, saiu uma matéria, se eu não me engano, no Cinepop. A Disney Plus teve um prejuízo de 1,5 bilhões de dólares. Eu vi isso. Pau quebrou feio. Pau quebrou feio. Então, eu acho que eles vão tentar repensar essa situação toda. Porque, olha só, o que aconteceu? Super Mario, que vai sair agora, Super Mario Bros. No cinema, tá lindo aquilo, bicho. Aquilo Tá bom, o trailer tá sensacional. tá muito doido. E aí, o que Nossa. acontece? O Pat é que faz a voz do Mario. Ah, Né? eu vi essa treta também. E aí, nessa situação toda aí, entrou uns caras, uns críticos de cinema, falando que um ator, inclusive, que provocou essa situação toda. Ele falou que Mario é absurdamente sem identificação com as minorias. Mano, Ah, eu vi isso também, meu Deus do céu. esse garoto quer que um videogame tenha alguma coisa com minoria, Não, mano. e sem contar que o Mario, ele é, assim, ele é um personagem italiano, adentrando no cinema, onde tem a maioria tudo americano. E o É, cara vem fazer isso, falar uma gafe dessa. Mas isso mostra que o pessoal tá mais preocupado com a questão de colocar uma minoria do que fazer uma história. Uma coisa, por um exemplo, beleza, a pessoa vai lá e quer fazer uma história sobre a minoria ali, para o determinado nicho ali e tudo mais, ou até mesmo para geral, mas ela trabalha bem o roteiro, trabalha bem os personagens, e o intuito dela é, por exemplo, relatar de fato a vida de como é, tanto as questões que são a favor e as questões contra. Tanto mostrar que dentro da minoria tem gente legal, como também tem gente que é falho de caráter e que é ruim, que muitas vezes não acontece. Isso é uma das coisas, né? Isso é a questão que tem a ver com a qualidade. Outra coisa é o pessoal tentar colocar isso tudo a ponto de querer estragar com histórias que necessariamente não precisa disso. Como, por exemplo, por que Super Mario vai precisar disso? Não precisa. A história é o quê? É uma história de aventura, de que vai adaptar a questão do videogame, que você quer ver com seu filho ali, relembrar, nostalgia. Você não quer chegar no filme do Super Mario? Vamos ver aqui uma questão social e ver como que... não é todo filme que é para essa questão também. E foi isso o que vai avacalhando com os filmes em si e acabando com as franquias. foi o que acabou com Buzz Lightyear. Lightyear É foi o fracasso. verdade. Foi exatamente por isso. Gente, era só pegar a história do Toy Story, que já estava pronta. E Isso eles é verdade. a origem do que surgiu o
Buzz Lightyear. Quem deu a origem do Buzz Lightyear e tal? Que legal, né? Mas não, acabaram com o Buzz Lightyear. Ninguém vai querer saber de Toy Story tão cedo, exatamente. É verdade. Acabar com o Buzz Lightyear e com Toy Story ainda. Exatamente. Então, assim, os caras... A Disney, ela tá conseguindo detonar ela mesma. Assim, eu nunca vi disso. Conseguir dar tiro no pé. Quer ver uma coisa? Na DC, quase que a DC vai por esse caminho. Quase. Quando Liga da Justiça do Zack Snyder já estava quase pronta, aconteceu aquela tragédia, né? A filha dele se matou, aquela situação toda com o Zack, ele teve que se afastar. Mas nisso o filme já estava 95% pronto. Era a questão de CGI, terminar CGI lá e tal. Os cabeçudos da DC lá fizeram o quê? É a grande chance. Os caras pegam Josh Whedon, cara, que fez o primeiro Vingadores, e aí depois ele fracassou em Era de Ultron. É verdade. E pega o cara para poder terminar um trabalho que estava pronto. Gente, era para terminar. Não era para mexer. O cara arrumou confusão com todo mundo do cast de personagem. Ele repetiu coisa dos filmes dos Vingadores na... Cara, mas ficou ridículo. Tão ficou ridículo que nem no catálogo mais da HBO você acha esse filme. Você não acha esse filme. Você acha o Zack Snyder, né? Você acha só o Liga da Justiça de Zack Snyder. Por quê? Porque a DC agora... E é uma obra de arte, né? O Liga da Justiça Zack Snyder. O Zack Snyder, o Liga da Justiça do Zack Snyder é oficialmente do cânone do DCU. E aquela parte do epílogo é sensacional lá. Acho que aquilo é louco, né, Nossa. cara? Quando terminou, assim, começou aquela parte, eu falei, meu Deus do céu. É muito... O jeito que ele trabalhou o filme é um negócio, assim, de maluco, cara. É um cara que tem todo um carinho especial com relação às HQs. É um cara que lê, você percebe que é um cara que lê, um cara que vê os detalhes. É um cara que... Um cara de graphic novel, o filme da Liga da Justiça. Exato. Então, assim, a gente percebe isso, né? Esse tiro no pé. E agora a DC está começando a acertar o pé dela. Né? E agora, o pessoal até perguntou aqui sobre as HQs nacionais. Aqui quem perguntou aqui, ó. Realmente os valores estão ruins, né? O Márcio Chaves perguntou assim. E o que vocês acham das HQs nacionais? Eu acho que deveria repensar. Aí o Cadu botou aqui, HB Comics e Super Prumo. Eu acho que vão ser... HB Comics e Super Prumo vão ser a DC daqui. Os conservadores, né? Porque tem uma AJ Comics do Supermanos também. E aí, ó, tá vendo? Então, gente, aí o que acontece? A gente está fazendo essa questão dos valores, né? Escrevendo essa questão dos valores, desenhando essa questão dos valores, porque foram esses valores que forjaram a gente. Por exemplo, eu, na minha cabeça, quem é o ícone? Se a gente falar assim, quem é o ícone maior de super-herói que você tem na cabeça? O cara que representa o que é um herói. O que é? Quem é? Superman, ué. Quando Adão Negro termina, eu estava no cinema, não sei se você teve a oportunidade de assistir no cinema. Eu assisti, ué, eu vi no cinema. Você sabe que quando os créditos começam a subir, ninguém arredou o pé. É verdade, todo mundo ficou lá. E aí o Henry Cavill aparece, cara. Cara, eu nunca vi tanta loucura numa sala de cinema. O pessoal gritou muito. A gente está vivendo uma fase que está recuperando essa ideia do pessoal gostar do Superman. Exato, porque ele é o ícone, cara. Ele é o ícone da justiça, o ícone da verdade, do cara que é um herói, do cara que pensa no outro, o altruísta, o cara que dá a vida pela pessoa, sabe? Eu acho que uma das cenas mais icônicas do Superman, para mim, é na animação de 2012, 2010, que quando ele, lá no Liga da Justiça Sem Limites, né? Que ele... Não, 2005. Quando ele briga com Darkseid. Essa cena é espetacular. Essa cena eu acho fantástico porque a frase que ele fala é a frase do cara que tem os poderes para destruir o planeta.
mas ele pensa sempre no outro. Porque É. aquela frase, engraçado, olha como me impactou tanto que eu sei a frase de cor. Ele fala, o Batman tenta matar o Darkseid, né? Bater, e o Darkseid joga o Batman igualzinho um saco de lixo, assim. E ele fala assim, o Darkseid fala, você acha que você vai me derrotar? Aí o Superman sai do meio dos escombros e fala assim, ele vai continuar tentando até ele não respirar mais. É. E é Não, isso é que muito você legal entende. esses diálogos. E ele fala, e é isso que você não entende, Darkseid. Sabe, eu ando nesse mundo como se ele fosse feito de papelão, com medo de machucar as pessoas e de quebrar alguma coisa. Mas você está me dando a chance de eu mostrar a verdadeira extensão do meu poder. Você não liga, né? Então agora eu vou poder mostrar para você o quão poderoso eu sou. E aí ele dá aquele soco. Foi uma Que das sovas mais bonitas que o Darkseid tomou. é fora do normal. Eu acho que é uma cena que marcou quem assistiu Liga da Justiça, animada, marcou a vida de todo mundo. Porque ali você viu quem era o Superman. É o tipo do cara, eu tenho o poder de quebrar esse planeta no meio. Mas não faço, porque eu tenho carinho com toda a raça humana. É. Você vê, ele pensou até no Lex Luthor. O infeliz nem precisa disso. Mas enfim. Né? Igual, por exemplo, o Bruce Timm tinha manha, né? Porque, se eu for para pensar, quem fez o primeiro universo compartilhado foi ele na DC com as animações. Porque você Foi. teve várias animações dentro do mesmo universo. A do Batman, a do Superman, Animate para poder juntar tudo. Liga da Justiça, o próprio Super Choque, Projeto Zeta. É, Os personagens que não tinham animação em si, tinha filme que passava, né? Que fazia parte desse mesmo universo. Era muito interessante de você ver. Batman do Futuro, depois, era um sim. universo compartilhado. E era muito bem escrito, muito bem feito. E, inclusive, era tão bem adaptado que o único produto que o Alan Moore deixou colocar o nome dele nos créditos foi a animação da Liga da Justiça, naquela adaptação da HQ dele, que eu esqueci o nome, mas que realiza o desejo do O Superman Alan lá. Moore, o Alan É Moore o Alan Moore. Acho que é Um Dia a Mais, alguma coisa assim. foi um dia a mais. Um dia a É mais. um episódio espetacular também, Não, muito bem feito fora também. do normal. Fora do... É, Inclusive, nesse episódio que aparece, eu acho que é a. Meu Deus. Que aparece o Dr. Fate, o Senhor Destino. Senhor Destino. eu não lembro muito bem. É, Eu acho que aparece para ajudar a tirar a planta sim, do Super-Homem. é, é. E o Entendeu? Senhor Destino em Adão Negro tá sensacional. Ele e o Não, avião tá sem muito comentários, bom. cara, sem comentários. E eu E, prefiro a adaptação dele que do Doutor Estranho que a Marvel fez. então, Marvel, aprende a fazer CGI. É só olhar esse filme do Adão Negro. Cara, que CGI bonito, CGI bem Ah, feito. Pelo o amor de uniforme dele ficou muito bonito. Muito Deus. bonito mesmo. Um dos mais bonitos que Não, tem da Marvel. Gavião Negro ficou espetacular. Ficou. É sem comentários. Gavião Negro, aquela. É, Você se sente vendo o desenho. é Vendo, verdade. é O cara impressionante, interpretou muito bem também. né? Olha o que o Cadu. Quem está falando aqui? Deixa eu ver que tá uma pessoa falando aqui. Aqui, o Studzini falou assim. Calma aí. O maior superpoder do super-homem era a bondade. Para um homem que tinha tudo. E é verdade, cara. É verdade. E é É verdade. exatamente esse tipo. Por exemplo, Pajé 2 agora aborda isso. Aborda isso, porque ele sai de um plano onde ele fica isolado, onde ele só pensa em se vingar, para um plano onde ele vai ter que aprender que proteger as pessoas é muito mais dá muito mais alegria e traz muito mais alegria do que ele viver do jeito que ele vivia, né? Isso é E, interessante. assim, é um embate, cara. É um embate. Eu gostei muito, né? Eu estou desenhando e escrevendo também os outros heróis do nosso universo, né? Que a gente vai, logo depois do Pajé, já vai entrar a campanha do Night School,
que é um ex-combatente, né? Ajudou no Haiti, naquela tragédia toda que teve lá do terremoto. E ele foi um dos atingidos por um fenômeno. Quem leu, quem for ler aí o HB Comics vai entender o fenômeno todo que deu poderes a todo mundo, enfim. E ele nessa situação toda, ele também é um cara que começa a trajetória dele de herói. E ele tem um embate muito grande porque as pessoas não entendem que ele quer ajudar, né? Ele começa a sofrer preconceito, porque as pessoas que têm os poderes lá sofrem preconceito. Então, Interessante. é por aí, é interessante mesmo. É muito interessante. Então, show. Muito legal Ó, mesmo. rapaz, tem uma galera aqui entrando. Menina Batman. Legal isso aqui. É legal mesmo. Cadu, o pessoal tá aí. Então, pessoal, eu acho que. Quanto tempo nós já estamos de live aí, cara? Você sabe Deixa eu dizer? ver aqui. Dá uma olhada aí. 21h10, né? A gente começou foi 20h20? Foi mais ou menos isso, né? Então, nós temos mais 10 minutos aí 10 para a gente minutos. poder estar falando. Então, assim, essa questão dos valores, você trabalha na sua HQ. Eu tenho um Uhum. projeto, cara, chamado Os Escolhidos, que mostra. Eu até comentei isso com o Cadu, falei com ele. Eu vou tirar esse projeto da gaveta, né? Eu já tenho todo escrito, que mostra a vida de 9 jovens dentro de uma universidade. Legal. E cada jovem recebe um dom do Espírito Santo. Um dom. Um tem um dom de fé, o outro tem um dom de visão, o outro tem um dom da oração, o outro tem um dom de força, o outro tem um dom de visão, enfim, né? E eles lutam contra um grupo de satanistas. Olha, Louco, a parada é pesada. vai ser bem legal isso daí. Eu E, imagino os desenhos já. então, assim, é bem interessante porque vai dar um outro patamar, por exemplo, com relação à visão do mundo espiritual. Porque, na verdade, você não vai ver eles entrando em conflito. Mas, por exemplo, quem consegue conclamar a fé lá, aparece o arcanjo Miguel, por exemplo, indo para cima dos demônios que estão com os caras, que são satanistas. Legal. Inspirado em Daniel, né? Então, assim, é louco, né, cara? Então, é um Vai projeto ser que legal de ver. tem esse e tem um projeto Heróis da Fé também, que eu estou desenhando Sansão, né, que é o primeiro que eu estou fazendo. Estou fazendo muito com a pegada tipo He-Man, assim, tipo Conan. Negócio Legal. bem legalzão, né? Então, assim, a gente quer mostrar para esse pessoal. A gente foi convidado, eu e meu filho, para um evento agora. Aí, ó. Exato. Vai ser Vertigo Cristã. Algo que inspira. Tá legal. A gente quer inspirar. E é interessante, cara, como que a gente foi bem recebido, como nossos projetos da HB Comics foram bem recebidos aqui da Bienal, principalmente por crianças e adolescentes. Ô, Fabiano, você é de qual cidade mesmo? Campos, aqui no Rio de Janeiro. Ah, um dia eu vou aí visitar você. A gente tem que levar uma ex-com pra ir também. Então, cara, ano que vem aqui nós vamos ter a Goitacom, né? Em julho, na época das Quando férias. tiver o Superman Inversão de Valores pronto, aí eu vou ver se eu dou um pulo aí pra Show. participar dos eventos aí também. A Então, gente participa juntos. com certeza. Então, pessoal, é exatamente isso. É inspirar, sabe? Inspirar. Eu quero muito fazer histórias de heróis que inspirem. Né? Porque como Superman me inspirou, Capitão América me inspirou na minha época, que eu lia as HQs, e sempre tive na minha cabeça que um herói, como tem que ser, como tem que se portar, como um herói tem que se portar, é isso que eu levo para mim. É, isso é Né? muito interessante. Igual, por exemplo, no Superman tem uma característica muito legal, que eles sempre vão estar do lado certo, eles sempre vão olhar para a questão ali da justiça. Porque é isso que eu penso que o herói ele tem que ser. Ele tem que sempre estar olhando ali para a questão da justiça e procurar fazer o que é certo, né? O que é certo para ajudar as pessoas.
e tudo mais. É essa questão que tem em Superman. Igual, por exemplo, em inversão de valores, eles vão ter um baque com isso, porque eles vão encontrar heróis que se dizem ser heróis, mas que não que não tem muita Zero, atitude de herói. zero. Por um exemplo, alguns lá, eles trabalham para uma empresa e recebem para ser herói. Aí, por exemplo, quando a pessoa não paga, eles deixam de salvar a pessoa. E aí, será que eles continuam sendo herói por isso? É isso que é o centro principal ali da discussão dessa próxima revistinha, porque uma das coisas que a gente pensa sobre herói é sempre isso, é aquele cara que procura fazer o certo ali, né? E por isso ele inspira, igual, por exemplo, Superman, né? Igual, por exemplo, o próprio Jesus. Jesus sempre ficou do lado da justiça. O pessoal muitas vezes pensa que Jesus ele era, por exemplo, Jesus é um revolucionário. Não, Jesus ele era a pessoa que ficava ali do lado daquilo que é certo, de acordo com a visão de mundo que ele tinha, que tinha a ver com a visão de mundo do Pai. Então ele É. veio para trazer essa visão de mundo ali e consertar, porque o pessoal de lá em Israel na época dele estava completamente desvirtuado. Então toda vez que ele explicava de acordo com aquilo que deveria ser. Não, é verdade, verdade. Muita gente confunde mesmo Jesus com revolucionário. Jesus não foi revolucionário. Na verdade, ele só queria colocar as coisas no lugar porque os revolucionários tiraram do lugar. É isso mesmo. Entendeu? Essa, Tinha essa, muito. essa é a noção correta de quem é É, Jesus. Ele veio essa noção colocar no correta. lugar aquilo que os revolucionários tiraram do lugar. É, Porque o que é revolução? É quando aquilo que está evoluído você tira do lugar. Entendeu? Então, Jesus veio colocar tudo no lugar de volta. Rapaz, vocês estão fazendo errado. Não é por aqui, é por aqui. é Vocês, isso vocês aí. vocês entenderam errado. Não é isso que você está falando. É por aqui, né? Como ele fala lá com os fariseus, não é mesmo? Ele fala, poxa, vocês não estão entendendo. Vocês não entram, não deixam ninguém entrar no céu, vocês também não vão entrar, né? É isso aí. Porque vocês colocam, vocês olham um, uma trave na cabeça, vocês olham uma agulha no olho do outro, mas tem uma trave no olho de vocês. Eu não estou entendendo. É, Né? Então, assim, tinha. ele recoloca, na verdade, o homem no caminho, né? E ele fala, É, né? E o que ele fala, olha, eu sou o caminho. Então, se vocês fizerem tudo que eu fizer, tá massa. Vocês vão comigo. Agora, se não fizer, deu ruim. Não fizer, deu é ruim. isso aí. São os É igual valores. por um exemplo, né? O pessoal da época dele falava assim: você tem que amar os seus inimigos e, né, amar os que vos amam, amar o próximo, mas odiar o seu inimigo. E Jesus fala para o quê? Amar os seus inimigos, orar pelo que vos persegue. Que é o que a lei já falava, né? Você pega, por exemplo, lá no Pentateuco fala isso, Exato, Provérbios também fala isso, exato. né? Então Jesus ele está trazendo aquilo que a lei já falava e que o pessoal estava distorcendo. E uma coisa interessante foi o que esse menino aqui falou, Estúdio Zine, Jesus lutava pela humanidade, não por uma causa. Jesus lutava sim pela a questão da humanidade. A Bíblia fala, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, é todo aquele que nele crê. Ou seja, é Qualquer. todo mundo que está qualquer um que está na humanidade Exato. que veio essa questão. Hoje o pessoal infelizmente diminui Jesus. Jesus lutava pelos oprimidos. Lutava. Mas não era só pelos oprimidos. Ele lutava Não, por não. todos os seres humanos. Nicodemos, José de Arimateia eram ricos. Nicodemos, É, e Nicodemos foi salvo por Jesus. José de Arimateia foi salvo. Mateus era rico também, um dos era apóstolos. rico também. Né? E por aí vai. Apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, É. posses. Ou seja, o que a opressão principal que Jesus queria salvar o homem era do pecado que afastava o homem de Deus. Isso a gente não pode esquecer, né? É isso que ele fez. Legal. Ó, então a gente vai estar terminando nossa live aqui. Rafa, mais uma vez eu quero te agradecer, cara, Eu te porque agradeço, Fabiano. foi muito bom, assim, muito bom. Eu vou fazer uma fanart aí do Supermanos, tá? Prometo para você até o final. Beleza, eu vou fazer uma do Pajé também. Então, até o final do ano eu te entrego, porque realmente eu estou assim, terminando os finalmente aqui de Skyborg, né? Poder entregar para a saga lá nos Estados Unidos. Legal.
E tô terminando aqui Velocity para entregar ao pessoal A da. Velocity eu tô doido para ler, porque eu até ajudei lá o cartaz do Sim, sim. Rafael Victor, Aí eu falei que com ela o é Rafa, muito interessante. porque eu sofri um acidente, né? E aí eu tive que paralisar um pouco os trabalhos. Sofri nas mãos, cara. 4 dias antes da Bienal. No, E Deus fez meu um. Deus, Deus operou um milagre que eu consegui lá desenhar, enfim. Fiz a... legal, Aí o Cadu fez uma fanart do Night School e do Astron. Eu vou colorir, tá? legal. Eu não consegui ainda parar para fazer isso, mas eu Depois você duas posta aí para me dar uma olhada. Ou então você dentro, me segue, Cadu, para eu te seguir de volta. dentro de 2 semanas a gente vai estar fazendo. E o projeto meu do Cadu para janeiro já está fechado também. A gente está só estudando a questão dos temas, porque a gente vai fazer lives interessantes. Eu quero contar com você, Rafa, porque vai ser. Obrigado. Eu que tô te devendo te chamar para uma live aqui, eu vou te chamar aqui para o Amigo Jesus e lá pro canal também. Vamos fazer depois conversar sobre Adão Negro e a Wakanda Forever. Eu só vou marcar a data porque tem mais pessoas que eu vou chamar. Beleza, beleza. E sobre a Velocity eu acho muito legal porque ela é conterrânea dos Supermanos, né? São É verdade, mineiros. verdade. Ó, galera, muito obrigado a todo mundo, tá bom? Deus abençoe. Valeu mesmo. Rafa, Deus valeu. abençoe aí. Eu que te agradeço. É assim, vai lá no perfil lá, que se você não me segue, segue lá e ajuda lá na nossa campanha no Catarse, lá, Pagé capítulo 2. Tá bom? Deus abençoe, Valeu, gente. Até a próxima. abraço, tchau, tchau.